Ora então, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um episódio dos Leões em Jogo. Como referido, vamos analisar infelizmente o nosso desaire na Supertaça contra o Benfica. E basicamente este vai ser o tema central do programa. Vamos falar também de outras coisas relacionadas com este tema, mas este é o tema central. Em primeiro lugar, Parra, muito bem-vindo. Boa noite, saudações leoninas. Ahm, Obrigado. E já agora aproveito também para agradecer, em meu nome e no teu nome também, todos os comentários, todo o apoio, todos os telespectadores que têm estado a apoiar. Cada vez somos mais e isso é bom. E continuem a comentar, a interagir connosco, nós agradecemos e gostamos dessa interação e é bom saber que estão a gostar também daquilo que estão a ouvir. E pronto, basicamente era isso que eu queria só fazer de entrada. Disseste bem, um jogo que não nos correu tão bem, não ganhámos a Supertaça. Mas vamos agora analisar. Temos muito para falar, e Uhum. começando por ti, pela análise dos dados, passo-te a palavra para começares. Sim, fazendo aqui, começando também aqui pela parte, por esta questão dos dados, basicamente, como podem ver agora neste momento também no ecrã, ah, foi um jogo em que se notou, e Parra, depois também comentarás isso mais à frente, mas foi um jogo em que claramente se notou que foi um jogo de início de época, claramente, por também haver alguma falta de grandes oportunidades criadas. Por exemplo, podemos já começar por aqui. Apenas uma oportunidade, grande oportunidade para o Sporting e nenhuma para o Benfica, no caso. Portanto, até o lance do golo não é considerado uma grande oportunidade de golo. Depois disso, também, o que é que podemos também começar por dizer? Falar também do ataque momentum, que é basicamente são os momentos do jogo em que uma equipa está por cima da outra ou vice-versa. Portanto, podemos ver também aqui no gráfico que o Benfica começa por cima do Sporting, também como podemos ver no jogo. O Sporting depois, ali à volta dos 10, 12 minutos, recupera e tem um grande momento prolongado por cima do adversário e o Benfica acaba por terminar a primeira parte mais com outra, também a recuperar mais bola e basicamente com mais preponderância na frente. Na segunda parte é o Sporting que começa até melhor, como podemos ver aqui no ataque momentum, ou seja, a nível de ataque, mas ali esta zona azul a seguir que vemos no início da segunda parte é logo a seguir ao golo do Benfica e que o Benfica marca um golo e ainda ameaça por aquele remate também do Pavlidis com grande defesa do Rui Silva com a bola ali junto ao poste. Tem esse momento, o Sporting tem uma pequena reaçãozinha, o Benfica volta a ter um momento grande e basicamente a partir dos 65 minutos, mais coisa menos coisa, o ataque momentum é do Sporting até ao final do jogo. Depois também, analisando aqui os remates, há 13 remates a favor do Sporting contra 9 apenas, 3 remates do Sporting enquadrados contra 2 do Benfica. Portanto, basicamente temos o lance do golo a nível do Benfica e também a defesa do Rui Silva, e a verdade é que não houve mais nenhum remate enquadrado da parte do Benfica. O Sporting aqui tem uma taxa de eficácia de enquadrar remates de muito, muito baixa, portanto 13 em 13. Remates dentro da área, o Sporting tem 9 e o Benfica tem 3 apenas. E também defesas do guarda-redes. O Rui Silva faz apenas uma defesa, que é aquela defesa do remate do Pavlidis. E o Turbine faz 3 defesas. Cantos, 4 para o Sporting, 7 para o Benfica. E agora entrando já aqui na questão dos duelos aéreos, podemos dizer o seguinte. Duelos aéreos temos apenas 50% de eficácia, temos apenas 8 ganhos em 16. A nível de dribles, temos também apenas 14 dribles bem-sucedidos em 30, portanto 47% de acerto também ao nível do drible apenas. Passos no último terço, tivemos 71 em 95, portanto uma taxa de conversão de 75%, em que vimos também o Arder a ser solicitado algumas vezes, bem à imagem do que aconteceu a época passada e nos últimos 2 anos, no fundo, com o Gyökeres, portanto aí a matriz de jogo não mudou muito, pelo menos por agora. Bolas longas, 22, 22
em 40, portanto 55% de acerto apenas. Portanto, aqui é algo que eu acho que temos que trabalhar. E uma coisa que já vinha do ano passado, cruzamentos bem-sucedidos apenas um em 12. Portanto, taxa de conversão de cruzamentos apenas de 8%. Portanto, isto também é algo que, na minha opinião, é preocupante. E no fundo, vemos também aqui o mapa de passes. O mapa de passes, 44% dos nossos passes mais na zona do meio campo, também denota que o jogo se jogou muito a meio campo e, portanto, basicamente é isso. Portanto, num cômputo geral, o que é que eu posso dizer também para além de toda esta análise de dados? Que tivemos, apesar de tudo, um jogo em que o Sporting partia como fisicamente pior, também vendo dinâmicas que foram presenciadas na pré-época e que nós também as analisámos aqui do ponto de vista tático, víamos que a equipa estava a começar a perceber melhor certas dinâmicas na questão do 4-2-3-1 a defender e do 3-4-3 a atacar. A verdade é que eu pessoalmente estava um pouco pessimista à entrada para este jogo porque achava que a equipa ainda não estava confortável com estas ideias. Apesar de tudo, o Sporting foi dominador grande parte do jogo e, portanto, acho que no cômputo geral, pelo menos a avaliação que eu faço, não é uma avaliação totalmente negativa. Obviamente que o resultado não foi aceitável, digamos assim, porque perdemos um troféu. Mas apesar de tudo, acho que houve mais Sporting do que Benfica e acaba por sobressaltar essa nota. Parra, passo-te já a palavra também para fazeres aqui a análise tática do que aconteceu. Basicamente, também te queria perguntar se a tua avaliação se coaduna com o que eu acabei de dizer ou se não estás muito de acordo. Não, estou completamente de acordo. Disseste tudo e muito bem. Muitos passos falhados, parecia mesmo. Aliás, parece não, é um jogo de, de pré-época, praticamente, Uhum, e de início, e muitos passos falhados, mal jogado, poucas oportunidades. Nas poucas oportunidades também não rematámos, que é uma coisa que o Benfica fez e o Sporting podia perfeitamente ter feito, até porque tem jogadores que até rematam bem de meia distância, o Morita, o Ullmann, o Trincão, o Pote, o Arda, todos eles podiam ter rematado, não remataram. E aquilo que mais me incomodou foi eu já saber a priori que aquilo que nós íamos ter de dificuldade era o não termos avançado. Penso que uhum, foi notório na primeira parte. Se tivéssemos tido o Suárez mais cedo, se calhar o jogo era outro, era diferente. Isto para dizer que gostei muito da entrada do Suárez. Não o conhecia e por aquilo que vi até me pareceu muito semelhante ao Paulinho na uhum, ligação. Parecia um pivô de futsal a jogar a um toque, dois toques, mas a combinar muito bem com o Trincão, com o Pote, com os jogadores da frente. Com mais tempo, uhum, acredito que essas combinações irão ainda ser melhores e mais proveitosas para o Sporting. Esperamos nós. E por isso, aquilo que me diz, que me apraz dizer é que é mesmo, foi uma primeira parte em que o próprio gol que foi anulado demonstra muita falta de inexperiência por parte do Arda, em que ele nem sequer está a fugir de marcação, nem tem ninguém ao pé dele, e ele por isso simplesmente deixa-se estar em posição de fora de jogo, e depois quando vai recuperar já não vai a tempo. Portanto, é uhum, um lance que ali um jogador mais batido naquela posição não se deixa hum, cair no fora de jogo da forma como ele se deixou. Portanto, mas já sabíamos isso tudo, que inclusive nos outros programas já tínhamos falado sobre isso. Por uhum, isso, infelizmente, foi um bocado isso que ditou o jogo. O Benfica hum, teve realmente, como tu dizes, o lance do golo, em que também houve uma infelicidade da parte do nosso guarda-redes, do Rui Silva, que eu aproveito aqui para dizer que foi talvez o único falhanço que eu vejo dele, em que realmente foi uma infelicidade, porque ele tem sido sempre um excelente guarda-redes e tem tido grandes exibições e realmente ali foi um lance infeliz para ele. Infelizmente, foi, além do lance infeliz, também
ditou a derrota. E pronto, e também aproveito só para dizer e para comentar que quando tu falaste que a partir do minuto 65 só deu Sporting, infelizmente a partir do minuto 65 praticamente não se jogou e portanto os Exato. minutos de compensação foram 6 minutos, se não me engano. Uhum. Uh, Foi 6 ou 8, já não me Foram, recordo muito salvo erro, bem. 6, mas houve também Sim, paragens. Eu pronto, também mas já vamos chegar aí a esse momento, mais lá para a frente do programa, mas sim, podes continuar, sim. não, eu já estava também a terminar, Uhum, portanto, em termos daquilo que foi a análise do jogo, já falaste de tudo, jogamos em 3-4-3, na criação, e depois a defender 4-2-3-1. Vemos ali, assim, já ouvi muita gente a criticar o sistema de jogo do Sporting. Eu sinceramente acho que não é muito a ver com a tática, tem mais a ver se calhar com o posicionamento dos jogadores. Eu vi o Fresneda muito tempo do jogo quase a atuar como um central direito uhum. e o Catamo a fazer a posição do ala. E depois, Dá-la. por sua vez, quando ocupava espaços mais próximos da baliza, portanto, o Trincão depois deslocava-se para o meio e ficávamos a jogar num 4-2-3-1. Portanto, são nuances, acho que não é por aí que também há um grande problema da tática, acho que não é por aí. Acho sinceramente que foi mais um problema do facto do nosso avançado não estar ainda entrosado com a equipa e com as ideias do treinador e não estar ainda na sua melhor forma e não temos um avançado. Pronto, basicamente é isso aquilo que eu considero, que eu acho. Uhum, E relativamente ao jogo em si, pronto, não, já disseste tudo. A partir do minuto 75 realmente houve muito antijogo e não, o Sporting não conseguiu criar assim nenhuma situação. Houve uma ainda do Soares que não teve a melhor pontaria, mas fora isso, enfim, foi um lance em que, apesar de tudo, houve muito equilíbrio, uhum, houve muito equilíbrio e apraz-me dizer que também que não há questões de arbitragem que possamos aqui comentar, mas relativamente à arbitragem vou-te passar a bola. uhum. Sim, também falando aqui, fazendo aqui rapidamente uma abordagem a lances de arbitragem, na verdade, muito se falou, claro que lá está, não da parte de benfiquistas, porque venceram o troféu e estão contentes e não, agora não falam da arbitragem, né? Mas também já vamos falar isso mais à frente. A verdade é que entre muitos sportinguistas houve muitas, por exemplo, a imagem do fora de jogo do Arder que circulou muito. E a verdade é que olhando friamente para as coisas, e esta vai ser sempre a nossa postura aqui nos Leões em Jogo, não é por existirem se calhar frames adulterados a circular online que iriam a favor do Sporting que nós vamos pegar neles e vamos dizer que sim, é verdade. Não, aqui em primeiro lugar está a verdade e portanto era isso que nós também queríamos dizer hoje. Ahm, Indo aos factos, o lance do fora de jogo, claramente o Arder está fora de jogo, portanto não há absolutamente nada a dizer. Está a cerca de 20, se não me engano, 28 centímetros fora de jogo. Vê-se claramente que o ombro está à frente desses 20 e tal centímetros do corpo, da última parte do corpo, que está mais para trás do penúltimo defesa, do Benfica. Portanto, quanto a isso, não há a mínima dúvida. Depois há também a questão do lance, que foi falado também entre o Arder e o Otamendi dentro da grande área. Realmente há ali um toque. O Arder vai em progressão, em corrida, já dentro da área. Há um toque lateral do Otamendi, mas, na minha opinião, não é com força suficiente para o Arder cair da forma como cai e para cair sequer. Ou seja, não, na minha opinião, não é um toque suficiente no dorso que seja suficiente para haver lance de grande penalidade. Depois também há o lance do Pote com o Otamendi à entrada da área do Benfica, em que, olhando bem na repetição, vê-se realmente o Pote. Eles quase que entram ao mesmo tempo à bola, mas a verdade é que o Pote entra ligeiramente primeiro e nessa situação é sempre um lance para cartão amarelo, portanto, quanto a isso também não há assim nada a reclamar.
É obviamente que o Otamendi faz o seu papel enquanto defesa, faz aquele teatrinho, digamos assim, de se atirar para o chão, etc. Porque ele também entra, o Otamendi também entra com o Piton, mas entra depois, entra Com os uns pés juntos. exatamente, com os pés juntos, mas entre uns décimos de segundo depois do pote, se nós repararmos bem. Uhum. Portanto, também nesse aspecto é falta do pote e não há nada a dizer. A única situação, e obviamente, Fábio Veríssimo, na minha opinião, esteve globalmente bem, principalmente nos lances capitais do jogo, esteve bem, na minha opinião, não há nada a dizer. E a única situação em que de facto podia-se reclamar algo da nossa parte seria no lance, no final da primeira parte, em que o Dedic, depois de acabar de levar cartão amarelo por agarrão ao pote, na linha, na jogada a seguir, comete nova falta e poderia ter sido expulso, porque era lance para amarelo também, a impedir um ataque do Sporting pela lateral de novo, podia ter sido expulso, mas a verdade é que eu estou a falar enquanto ex-árbitro. E o que nas leis de arbitragem nós árbitros aprendemos as 17 leis e sempre nos foi dito que a 18ª lei é a mais importante de todas, que é a lei do bom senso. Ou seja, a verdade é que por mais que pudesse haver ali motivo para basicamente expulsar o jogador, nenhum árbitro faria, quer fosse de um lado ou do outro. Muito dificilmente, naquela circunstância, o árbitro iria expulsar um jogador pelo lance que é, no momento do jogo que é também. Isso também é importante frisar, que é mesmo em cima do intervalo. Portanto, nesse aspecto, eu tenho a tendência também de aceitar a decisão do Fábio Veríssimo em não mostrar o segundo amarelo e, portanto, no cômputo geral, acho que são decisões que se aceitam e com as quais eu pessoalmente, enquanto ex-árbitro, também concordo com elas. Ahm, a única coisa que também aconteceu durante o jogo que realmente poderia ter ditado, se calhar, um rumo ligeiramente diferente é o facto de haver muitas faltas a meio campo que foram apitadas a favor do Benfica e que algumas delas, na minha opinião, não foram corretamente apitadas a favor do Benfica. Mas tirando isso, também é difícil de notar aqui a casualidade, aliás, peço desculpa, a causalidade de um favorecimento do Benfica nessa situação. Portanto, é jogo, é faltas a meio campo, é o que mais existe no jogo de futebol. Portanto, basicamente, esta é a minha interpretação das decisões da arbitragem, no fundo. Sim, concordo com tudo o que tu dizes, como é óbvio, é uma análise de quem percebe da poda, como se costuma dizer, mas aquilo que eu notei é que possivelmente, e devido à pressão toda que foi feita antes do jogo, se calhar o tempo de compensação seria maior. Mas como Uhum. já aconteceu o que aconteceu para a taça, que foi ao 10º minuto de compensação que o Sporting empatou, parecia que estávamos todos ali. Sim, Epá, agora não pode ser, realmente está a ser um antijogo, toda a gente está a ver aquele antijogo, mas epá, não, é melhor acabarmos isto e vamos lá dar uma taça ao Benfica para ver se sim. isto corre bem. Sim, é verdade. E A nós ideia, que- a ideia, reparamos, a ideia que fica, sim, realmente não se jogou futebol por aí além a partir do minuto 75. sim, exatamente. Era isso também que eu queria dizer. E também fazes bem em relembrar-me isso. De facto, ali desde os 75 minutos houve um grande antijogo da parte do Benfica. A verdade é essa. E podíamos estar a falar do Benfica como se fosse outra equipa qualquer, falaríamos da mesma maneira. Não é por ser o Benfica que estamos a dizer isto. Obviamente que é um rival grande e é uma equipa grande, e isso está completamente fora de questão, esse tipo de picardias da nossa parte. Mas a verdade é que os factos são os factos. Houve antijogo, pá, aí desde os 75 minutos até a final. Nos descontos é normal, estão a ganhar, terem de fazer esse papel também para segurar o resultado. Mas sinceramente, o que mais me. A hipocrisia é algo que eu tenho muita dificuldade em digerir, e a verdade é que depois de ver todas estas incidências, termos que ouvir o senhor Bruno Lage na conferência de imprensa ainda gozar, porque foi isso que aconteceu, gozar com o Rui Borges, pelo Rui Borges apenas ter dito o seguinte: o Sporting foi melhor que o Benfica, o Sporting, na minha opinião, o resultado não é justo, porque o Sporting foi melhor. E acho que qualquer pessoa minimamente isenta consegue ver, e eu trouxe aqui os dados, factualmente,
há mais oportunidades de golo do Sporting, há mais remates enquadrados do Sporting, o Sporting é superior em vários pontos de estatística. Portanto, o senhor Bruno Lage decidiu ir gozar com o Rui Borges, basicamente. Foi lá dizer que, o que é que ele disse? Disse que ainda assim que o Sporting foi melhor. Pois, na taça tinham ganho, foram melhores. Agora na Supertaça perderam, mas foram melhores à mesma. Portanto, foi lá fazer aquele número, não é? No fundo, da hipocrisia que já nos habituou desde que regressou ao Benfica. Mas no fundo é isso. Como se costuma dizer, os cães ladram e a caravana passa. Portanto, vão ter muita luta este ano. Vão ter que suar muito para conseguirem ganhar mais alguma coisa. Isso é certo. Se calhar até é bom, se calhar até é bom, porque quando o ano passado também gozaram com, neste caso foi uma comentadora da televisão que gozou com as palavras do Rui Borges relativamente ao jogo com o Gil Vicente, do César Peixoto, Uhum. recordas-te? Sim, sim. Portanto, foi basicamente uma analogia de que era conversa tasca e isso serviu até para os jogadores todos se unirem. Se unirem, Por isso claro. é bom, perdemos a supertaça, quem sabe isso não nos está a dar agora mais força e ainda por cima torçarem das declarações do Mister Rui Borges, quem sabe não seja uma forma também de nos unirmos e esperemos que sim. Exatamente. E há mais uma questão. Portanto, podemos também ir por aí. Obviamente que o nosso foco não é falar do adversário, do rival, é falar do Sporting aqui, como é óbvio. Mas o que é certo é que acho que não deviam cantar muito de galo por agora. Ok, ganharam este troféu, parabéns. Agora, de facto, tem um início de época complicado, com muitos jogos nas pernas. Não tiveram férias praticamente, portanto, o estouro vai-se dar mais cedo ou mais tarde. Isto é uma questão de tempo, Exato. não é? Pois, E quando o lá estouro se está. der, só esperamos aqui que o Sporting esteja à altura para aproveitar o estouro do rival. Pronto, eu também sou da mesma opinião. Eu acho que vai haver esse estouro, mas porque se não houver, epá, pronto, tem que dar a mão à palmatória da estrutura do Benfica e da equipa técnica que conseguiram fazer uma pré-época com todas estas dificuldades, conseguiram manter os jogadores no nível altíssimo para aguentar a época toda. Mas Uhum. se eventualmente acontecer, portanto, a época é longa. Sim, E isso também é um apelo a todos os sportinguistas, é não entrarem nem nas euforias nem nas depressões, porque a época vai ser longa, vai ser difícil. Temos o Benfica, como já sabemos, já estávamos à espera, vai ser o Benfica forte. E temos um Porto também que está a reforçar-se e tem um novo treinador, com novas ideias, parece-me também estar mais forte. Portanto, nós temos é que continuar unidos e fazer o nosso trabalho e não, lá está, nem entrarmos em euforias quando ganhamos, nem entramos em depressões quando perdemos. exatamente. Já agora deixo só aqui o pedido a todos os nossos ouvintes. Caso não concordem com algo, deixem aqui também nos vossos comentários relativamente à arbitragem, se não estão de acordo, ou até relativamente ao jogo que nós vimos do ponto de vista tático, também estejam à vontade para comentar. E no fundo é isso. Depois também há aqui outro ponto no seguimento da questão das questões da arbitragem. Houve um ponto que a mim pessoalmente me chocou bastante, foi a forma como o Rui Costa, já no palanque, na atribuição das medalhas, se dirigiu a Fábio Veríssimo. Pá, também gostava que comentasses, só para quem não esteve tão atento, basicamente ainda trocou ali umas palavras com ele ao ouvido do árbitro. Portanto, quando perdem, não falam desta mesma forma. Portanto, viu-se ali todo um à vontade, no fundo, a falar com o árbitro e troca de sorrisinhos. Obviamente, o Fábio Veríssimo não respondeu e bem, esteve muito sóbrio e é o que lhe compete fazer numa situação dessas. Mas o que eu gostava de dizer é que nota-se bem na cara do Rui Costa a felicidade por ter ganho e ao mesmo tempo não se, como é que se diz, não se coibiu de basicamente dar ali um recadozinho ao ouvido. O que é que tens a dizer sobre isso? Bom, a pressão já foi feita antes do jogo. Inclusive, como deves saber, os benfiquistas apelidam o Fábio Veríssimo por Fábio Verdíssimo. Sim, também já Portanto, ouvi eu não me isso. lembro, eu não me recordo, Sim, sim, sim. por aí além de grandes jogos que o Sporting tenha sido beneficiado em detrimento do Benfica. Se foram Sim, jogos do Sporting beneficiado
relativamente ao Rio Ave, ao Gil Vicente, ao Famalicão. Bom, isso aí, todos os árbitros que já passaram nos últimos 10 anos, todos eles também deveriam ser então eh, sócios do Benfica. Portanto, Intitulados tudo isto. dessa forma, não é? Exatamente, por isso Ah, epá, é mais do mesmo, infelizmente. Mas agora eu percebo a grande alegria não só do Lages como do Rui Costa, porque isto temos as eleições à porta em outubro, já começa a haver muitas movimentações, e há duas situações aqui que são fundamentais, não só para o Lages continuar, porque o Lages pode correr o risco de ser o treinador e ter um novo presidente a partir de outubro, não é? uhum. Portanto, para ele também é importante ter a taça, a supertaça, neste caso, no museu. Portanto, já teve uma supertaça, e agora o grande objetivo vai ser a entrada para a Liga dos Campeões. Esse será outro grande objetivo. Uma dessas situações que falhasse seria complicado. Se as duas falhassem, então ainda mais grave seria. Sim. Portanto, e já se está a trabalhar nos bastidores, inclusive o Luís Filipe Vieira já apareceu também a dar entrevistas. E tu que sei se queres Sim, falar. sim. Também queria falar disso, sim, como é óbvio. Força. Lá está, basicamente, obviamente, o clube rival está em processo pré-eleitoral, é normal haverem entrevistas, haverem pessoas que se estão a posicionar, tudo isso é perfeitamente normal. O que eu não acho normal é a hipocrisia continuar, enfim, não é que me espante, não é que me espante. Uma pessoa, então, como o senhor Vieira, que faz o que faz enquanto presidente do Benfica durante 18 anos, monta a teia que monta e todos nós, não preciso estar aqui a repetir tudo outra vez, todos nós sabemos do que é que eu estou a falar, faz o que faz nesse aspecto e tem a lata de dizer que na Federação é tudo verde, é tudo do Sporting, e ele diz até que é tudo verde na Federação, mas atenção, a culpa é do Rui Costa e o senhor Varandas é que se mexeu muito bem. Portanto, em primeiro lugar, isto é ofensivo para o nosso presidente, para começar, porque está a dizer algo, está a dar a entender, isto se calhar até merecia um processo, para começar. Está a dar a entender que ele está a comprar favores e etc. Ele, do lado dele, é que está muito bem habituado a fazer essas coisas, para começar. E em segundo lugar, também gostava de dizer, para além de mais, se fosse realmente assim, e juntando também com as declarações que o Rui Costa teve na época passada, não sei se estão todos recordados, ao pé da garagem, na entrada do Seixal, teve azar, estava ali o microfone da televisão e estava a apanhar o som do que ele estava a dizer ao telefone, não se sabe com quem, em que ele basicamente dizia que é tudo verde, até os delegados e não sei quê, os gajos mandam em tudo, ou seja, os gajos do Sporting mandam em tudo, até nos delegados, etc. O que é que acontece? Houve uma mudança de presidência na Liga e mais recentemente na Federação. Quando o Pedro Proença foi para a Liga, possivelmente muita coisa que acontecia na Liga e que o Benfica estava muito à vontade em vários meandros, ao nível das ofertas que faziam a delegados, a observadores, a árbitros, a jantares pagos, a presentes e tudo isso, que até tiveram que depois, isto deu barraca, agora temos que voltar atrás, temos que aqui definir um novo teto máximo para os presentes. Portanto, até isso eles fizeram na altura. Porque na altura eram 200 euros, salvo erro, tiveram que meter o teto, salvo erro, em 300 euros, para estar dentro do intervalo das ofertas que eles faziam. Portanto, houve essas mudanças. Mas o Benfica é que nos habituou nos últimos anos a estar muito à vontade neste, neste tipo de situações. O Sporting não. O Sporting, que notícia é que existe publicamente que o Sporting comprou este legado ou que ofereceu o que é que seja ao observador? Obviamente ofereceu uma camisola de jogo, isso qualquer clube oferece, não, isso não é isso que está em questão. Estamos a falar de outras coisas, não é? Portanto, de jantarinhos pagos e. Porque depois também eles têm muita lata para vir criticar o apito dourado e falar do Porto e tudo isso, mas não olham para si mesmo. Deviam primeiro olhar para si antes de falar dos outros. Mas basicamente é isso: é tanto Rui Costa como Luís Filipe Vieira a dizerem que o Sporting controla tudo. Eu só gostava de deixar aqui mais uma questão, que é, se isso é verdade, se isso é realmente verdade, como é que é possível que o Otamendi
só receba 3 cartões amarelos no campeonato passado e o Yulman receba 9 ou 10, salvo erro, tenha sido penalizado e não tenha falhado jogos por causa de todas essas amostragens de cartões que o Yulman não pode abrir a boca, que já está o árbitro com o cartão a sair do bolso. Como é que é possível, depois do que aconteceu no final da taça, se o Sporting realmente mandasse em tudo, que o Kenda seria castigado pelo que fez, que o De Bast fosse castigado pelo que fez, que o Mateus Reis levasse 5 jogos, e atenção, eu não estou a dizer que não devia levar 5 jogos, mas se calhar, se o Sporting realmente mandasse nisto tudo, se calhar só levava para aí 2, vamos expor, não é? Portanto, há N situações em que, já para não falar do ano passado, que o Benfica, no cômputo geral, é beneficiado em 7 pontos. Os benfiquistas dizem que o Sporting é que é levado ao colo, quando é o Sporting que é prejudicado em 5 pontos e o Benfica favorecido em 7. Mas pronto, é o Sporting que manda nisto tudo. O Sporting só mandou numa coisa o ano passado. Foi dentro de campo que fomos campeões. E no caso, há 2 anos seguidos que mandamos nisto, é só dentro de campo mesmo. Não mandamos em mais nada. Portanto, é o que é. Parra, passo-te a palavra, Exato. já disse o que tinha a dizer. Não, e ainda bem que falaste dessa questão dos pontos, porque realmente a ideia que dá é que o Sporting ano passado foi levado ao colo. Por isso é que ainda bem que no nosso programa vamos ter a Liga Real e portanto vamos, quer seja para nós, quer seja para os outros, vamos estar atentos a jornada a jornada. Uhum. Mas aquilo que tu falaste é tudo verdade, quer dizer, a questão do. Tu falaste tudo, só me lembro agora de uma que não falaste ainda, que foi a questão do Di Maria ter encostado a Sim. cabeça no árbitro. Quer dizer, imaginem o que era se o Benfica mandasse. Sim, e o Di Maria até dar um É que se o soco na Benfica não cara do manda. Pote, não é? Relembras-te? Exatamente, exatamente. Isto há 2 anos, isso foi há 2 anos. Portanto, Sim, se o sim. Benfica não manda na arbitragem e já faz isto, é pá, imaginem o que era se mandasse. Epá, Tal e qual. e a entrevista do Vieira, só voltando aqui um bocadinho com a cassete atrás, pá, a entrevista do Vieira, pelo aquilo que eu percebi, portanto, uma pessoa que veja a entrevista, seja adepto do Benfica, vai pensar o seguinte: ok, o Vieira tinha realmente tudo na mão. Chegou o Rui Costa epá, isto aqui agora, com a polícia atrás e tal, este já foi de cana, se calhar é melhor eu estar aqui um bocadinho sossegadinho e não fazer porcaria e nem andar aqui a coisa. De repente, epá, isto agora está tudo cheio de verdes. Então, mas afinal, o Vieira o que está a querer dizer é que vergonha! Eu fiz um trabalho tão bom, deixei a casa toda impecável, eu mandava naquilo tudo e chega-me o Rui Costa e num pouco espaço de tempo e de repente deixamos de mandar, pá. Realmente como é que é possível? Votem em mim que eu volto a mandar nisto tudo, pá. Eu volto a meter os gajos todos aqui dentro, pá. É tudo benfiquista outra vez, pá. Isto vai parecer aquele restaurante da Costa da Caparica que O é Barbas. O Barbas, Barbas. vai parecer o Barbas isto. O Pronto, Barbas. vamos fazer da Liga a esplanada do Barbas. Mas Muito pronto, bom. portanto, eu não consigo perceber. Acho que qualquer adepto do Benfica, se tiver, se tiver vergonha pelo facto da equipe do clube, atenção que não é a equipa, é o clube, a instituição Benfica, Uhum. estar com o nome na lama destes processos todos judiciais, vai ver aquela entrevista e pensar assim: este gajo é parvo. Este gajo Uhum. vem outra vez com a mesma conversa, quer dizer, então está a admitir que ele antes é que tinha feito o trabalho bem feito. Que agora de repente o Varanda está a fazer o que ele fez. Para já, é aquilo que tu tinhas dito. No fundo, está a chamar corrupto ao Varandas, ao presidente Varandas. E por outro, está a dizer que ele próprio também é corrupto. Portanto, numa entrevista ele consegue dar vários tiros em si próprio, Eu estou a rir porque de facto é isso mesmo. Quer dizer, em é si ridículo. próprio e a toda a gente Ridículo. à volta. Portanto, ele fez o Araquiri Completamente. completo. Ai, e pronto. Tal e qual. E acabou. É sem Fantástico. tirar nem pôr. Portanto, Mas é isso. A mensagem que nós queremos passar aos sportinguistas é que, lá está, foi algo que nós ainda também não divulgámos em muito detalhe, mas a partir da semana que vem, com o início do campeonato, cá estaremos semanalmente para analisar todos os lances de arbitragem dos nossos jogos e dos jogos dos adversários também. Vamos apresentar aqui a Liga Real semanalmente, jornada após jornada, para todos os sportinguistas e toda a gente que queira ver, saber exatamente qual é que é o ponto de situação.
porque muita coisa se diz, o Sporting é levado ao colo, o Benfica é roubado, não sei o quê. Vamos ver se é mesmo assim. Vamos ver com dados e vamos ver com coisas factuais, que é assim que nós trabalhamos aqui. Basicamente é isso. Sportinguistas também, apelo, deixem nos vossos comentários o que é que vocês pensam também de todas estas jogadas políticas do nosso rival e também das acusações que temos sido alvo, que nós afinal de contas mandamos nisto tudo. Mas pronto, basicamente é isso. Parra, deixo-te aqui a palavra também para as despedidas do nosso programa, que também o nosso tempo já está a chegar ao fim. Sim, não tenho assim muito mais. Já disse tudo o que tinha para dizer. Já desabafei tudo, portanto, basicamente é isso. Agora é pensarmos já no próximo jogo do campeonato e esperar que as coisas corram bem. E se no final do ano realmente o Sporting for tricampeão e nós já percebemos que na Liga Real fomos beneficiados, vamos dizer, epá, pronto, olha, fomos beneficiados, Cá de facto. estaremos, cá estaremos. Não devíamos ter sido tricampeões. Mas isto, se calhar, se sim for acontecer, é a lei da compensação. Se calhar foram tantos anos a ser prejudicados que agora, se calhar, quem sabe, as leis do universo jogaram a nosso favor, quem sabe. Mas Vamos ver. dizemos que sim, senhora, fomos beneficiados. Exatamente, cá estaremos para fazer toda essa análise, no fundo. É isso, Sportinguistas. Sigam-nos, continuem-nos a seguir. Estamos a gostar também da troca de ideias. Vamos continuar aqui com este flow, digamos assim. Muito obrigado a todos mais uma vez. Cá estaremos para a semana para abordar, fazer a análise do jogo com o Casa Pia e também para falar do mercado, do que houver para falar do mercado. Portanto, cá estaremos mais uma vez. Sportinguistas, muito obrigado a todos. Forte abraço e saudações leoninas. Saudações leoninas.